E aí, beleza? Aqui é o Lucas, Blaze pra cá, Cassino pra lá. Conhece o Elon Musk? O foguete que ele tá soltando não é cassino. Todo mundo queria ganhar um dinheiro extra aí nos tais jogos online. Infelizmente, a vida é dura demais. Com todo esse barulho que o Penny fez, ficou impossível tampar o sol com a peneira. De antemão, já informo que não iremos falar especificamente sobre esse ponto que envolve o escândalo da Blaze, mas sim sobre as origens dos cassinos, para que você entenda melhor o cassino na sua forma tradicional. Nesse vídeo eu te convido para saber um pouquinho de como começou o cassino no mundo e o seu desenvolvimento até os dias atuais. Vamos lá? Há muitos anos, os primeiros registros de atividade de jogo vêm do Egito Antigo, onde foram descobertos dados de marfim datados de cerca de 2000 anos antes de Cristo. Além disso, na China, jogos de azar com peças de marfim e dominós eram populares por volta do século X a.C. Mas tudo isso é muito distante do que temos hoje. Durante a história sempre houve um jogo ou outro de azar em algumas regiões, isso não é surpresa para ninguém. Mas a instituição cassino que conhecemos hoje é mais moderna e gera um ar de romantismo. Mas muito cuidado, estamos falando de Veneza, uma cidade que foi roteiro de lua de mel para muitos ricos. E essa bela cidade fica localizada no norte da Itália. A ideia do cassino moderno começou a se desenvolver na cidade italiana durante o século XVII. Naquela época, as pessoas se reuniam em casas particulares, chamadas ridotte, para jogar cartas e outros jogos de azar. Em 1638, o governo de Veneza inaugurou o primeiro cassino público, chamado Iridotto, onde as pessoas podiam jogar legalmente. O Iridotto era uma casa de jogos que oferecia uma variedade de jogos de azar, como cartas e dados. Foi criado pelo governo veneziano como uma forma de controlar e regulamentar o jogo na cidade. O cassino estava localizado no Palácio Dandolo, próximo à Praça de São Marcos, que é belíssima. Procurem aí. O local era luxuoso e tinha regras rígidas para os jogos. Os frequentadores do cassino eram obrigados a usar máscaras para manter o anonimato, pois pessoas de diferentes classes sociais jogavam juntas. O Iridotto foi um sucesso e atraiu uma grande quantidade de jogadores, especialmente a aristocracia europeia. Embora o Iridotto tenha sido fechado em 1774, seu estabelecimento é considerado um marco importante na história dos cassinos. Ele serviu como modelo para o desenvolvimento de cassinos em outros países ao longo dos séculos seguintes, como veremos. Agora vamos pular para o século XIX. Os cassinos se tornaram populares em toda a Europa. Como Monte Carlo, na Riviera Francesa, começaram a atrair a alta sociedade europeia, com seus luxuosos cassinos. O Cassino de Monte Carlo foi inaugurado em 1863 e tornou-se um ícone da indústria de cassinos. Continua sendo um dos cassinos mais famosos e glamourosos do mundo. Mas e a grande Las Vegas? Calma, iremos chegar lá. No início do século XX, os cassinos começaram a se proliferar nos Estados Unidos, principalmente em cidades como Las Vegas e Atlantic City. Durante a Lei Seca de 1920 a 1933, quando a venda de álcool era proibida nos Estados Unidos, os cassinos floresceram e ofereceram jogos de azar e entretenimento para um público que estava sedento de diversão. Após o fim da Lei Seca, a indústria de cassinos continuou a crescer. A partir da segunda metade do século XX, a indústria de cassinos se expandiu pelo mundo e, com a abertura dos cassinos em diversos países, Macau, um território especial da China que emergiu como o maior mercado de cassinos do mundo, superando Las Vegas em termos de receita. Além disso, outros destinos como Singapura, Austrália, Filipinas também se tornaram conhecidos como por seus cassinos e resorts de luxo. Hoje, quais são os principais cassinos? Las Vegas, Estados Unidos. Las Vegas é conhecida como a capital mundial do jogo e abriga alguns dos cassinos mais icônicos e famosos do mundo. A cidade é conhecida por sua atmosfera vibrante, os hotéis luxuosos, espetáculos de entretenimento e uma ampla seleção de cassinos. Os principais incluem Bellagio, Caesars Palace, MGM Grand, entre outros. Depois desse vídeo eu vou até assistir 11 Homens e um Segredo. Macau é o maior mercado de cassino do mundo em termos de receita, superando Las Vegas. Como uma região administrativa especial da China, Macau tem uma indústria de jogos de azar próspera. A cidade abriga uma série de resorts e cassinos de classe mundial, incluindo o Venetian Macau, MGM Macau, of Dreams e Wynn Macau. Macau é conhecida por atrair jogadores de todo o mundo, especialmente a galera lá da Ásia. Outro destaque é o Monte Carlo que havíamos dito. Em Mônaco, situado em Riviera Francesa, é conhecido por seu glamour e elegância. O Cassino de Monte Carlo é um dos
cassinos mais prestigiosos do mundo e atrai jogadores de alto padrão. O cassino foi inaugurado em 1863 e é um ícone na indústria de jogos de azar. Além do Cassino Monte Carlo, é famoso por suas paisagens deslumbrantes, hotéis luxuosos e eventos de alto nível. Essas três referências destacam-se pelo seu legado histórico, infraestrutura de classe mundial, oferta diversificada de jogos e entretenimento e pela experiência de luxo que oferece aos seus visitantes. Isso tudo que você falou é um contexto mundial. Vamos falar sobre o Brasil. Então, o que é proibido pela Constituição Brasileira de 1988 e proíbe explicitamente o jogo de azar em território nacional, com exceção de algumas modalidades específicas, como loterias e apostas esportivas regulamentadas pelo governo. Mas já teve no Brasil, antes disso, o cassino no caso, sim, o primeiro cassino tradicional no Brasil foi o Cassino da Urca, localizado no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Muito bom para dar uma volta ali pela Mureta da Urca. Ele foi inaugurado em 1933 e se tornou um dos cassinos mais famosos e luxuosos do país na época. Além dos jogos, o cassino também era conhecido por suas apresentações artísticas e musicais. Muitos artistas famosos se apresentaram no local, incluindo a Carmen Miranda, que iniciou sua carreira lá. O sucesso e a fama do Cassino da Urca abriram caminho para o desenvolvimento de outros cassinos no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, a era dos cassinos no Brasil terminou em 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu todas as formas de jogo no país, sobrando assim somente os ilegais. Atualmente, o antigo Cassino da Urca ainda existe, mas não como um cassino. O edifício foi convertido em uma casa de espetáculos e eventos, mantendo ali a sua arquitetura histórica. Existem vários motivos pelos quais os jogos de azar é proibido no país: corrupção, lavagem de dinheiro, exploração financeira de pessoas vulneráveis, preocupação com vícios, saúde pública e aspectos éticos e morais. O tema ele é bem complexo e polêmico. Agora eu vou listar 3 países que permitem e que proíbem. Os que permitem são Estados Unidos, Canadá e Austrália. E os que proíbem: Arábia Saudita, Catar e o mais duro de todos, Singapura. Parcialmente, porque embora tenha 2 cassinos resort licenciados, eles são destinados principalmente para os turistas. Cidadãos locais enfrentam restrições significativas em relação ao jogo. E online. Cassinos online regulamentados e licenciados têm medidas de segurança para proteger os jogadores e garantir a integridade dos jogos. Só que, assim como em qualquer setor online, existem riscos de fraude associados ao cassinos online, especialmente quando se trata de plataformas não confiáveis ou ilegais. Algumas preocupações em relação à fraude: roubo de identidade, informações pessoais, manipulação de jogos. Embora cassinos online regulamentados sejam submetidos a auditoria e testes regulares para garantir a justiça dos jogos, ainda pode haver casos de cassinos desonestos que manipulam os resultados dos jogos para obter uma vantagem injusta sobre os jogadores. Para quem gosta de cassinos online, algumas preocupações são fundamentais, como escolher o cassino online confiáveis e licenciados, verificar as medidas de segurança, ler os termos e condições e ler as avaliações e opiniões dos jogadores. Então, galera, se após esse vídeo você aprendeu uma coisinha ou outra, não se esqueça de ajudar o canal. Um like e uma inscrição já vai ajudar demais. Até a próxima e tchau!